E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Rafael Bispo, do grupo de games do projeto interdisciplinar do Instituto Federal da Bahia. E esse projeto temos que fazer um aplicativo para Android, certo? E o tema que pegamos foi o games, né? Games para Android. Nosso grupo é composto por mim, Rafael Bispo, Tony Clay Lobo, Thiago Leite, Alisson Luiz e Matheus Carvalho. Eu vou tentar mostrar aqui um pouquinho para vocês sobre um pouquinho, mais ou menos, como a gente fez o nosso projeto e mostrando as classes aqui para vocês. Eu vou começar pelo packpage inicial, certo? Que nele está guardado nossas classes de saída, o game over e de menu, né? No início. Ah, sim. O nome do nosso game é Oceanscape, certo? Oceanscape por quê? Porque nosso personagem principal é um mergulhador que está fazendo um mergulho em alto mar. E nesse mergulho ele encontra vários obstáculos e que ele tem que fugir, né? Certo? Ele tem que desviar desses obstáculos, que no caso são tubarões, ouriços e tal. E a cada obstáculo que ele consegue desviar, ele faz um ponto, certo? Então aqui, no packpage inicial, temos aqui a classe de sair, certo? Ela é uma classe que herda da classe Sprite, certo? Que é uma classe do Engine. Engine é o que? É uma biblioteca específica para fazer games para Android, certo? E todo o nosso projeto foi baseado nessa biblioteca chamada Engine. Aqui temos um atributozinho do tipo Basic Game Activity, que é um activity de game, certo? Base de game. Aqui nesse construtor aqui da classe, simplesmente ele pega a textura, a região de textura, pega o ponto X e ponto Y que define a posição, certo? Do botão sair. Pega, utiliza da superclasse, passando esses atributos, certo? E pega a activity que passamos aqui para ser utilizada na classe. Depois vai para nosso método onAreaTouch, que é um override da classe Sprite, certo? Ou seja, nós estamos sobrescrevendo ela, que veio dessa classe. Ela simplesmente diz que se a área que determinarmos o px e o py, que no caso aqui está ptouch área local x e ptouch área local y, for tocada, ela vai fazer alguma coisa. Que no caso aqui é simplesmente finalizar a activity, porque é o botão sair, certo? Agora aqui a classe chamada de GameOverActivity é quando você perde o game, ela vai ser acionada, certo? Ela define alguns atributos aqui como largura, altura da tela, câmera e os atributos de imagem. Temos esse método aqui que ele veio por herança do Basic Game Activity, que também é uma classe do Engine, que nossa classe GameOverActivity estende, certo? Ó. Ela define esses atributos e tal. E temos aqui nosso primeiro método, que é um override do Basic Game Activity. É o onCreate. Ele faz o seguinte, o onCreate simplesmente ele cria a área onde vai ser colocada o que? A pontuação e o recorde no final do game, na área de Game Over, certo? E quando chega no Game Over e você perde o game, vai aparecer lá a sua pontuação que você chegou naquele jogo e o recorde, certo? E aqui ele vai definir o que vai aparecer, ó, pontos e o recorde. Tem o load complete, que veio da Basic Game Activity, só que não utilizamos, certo? Aqui o método onLoadEngine. Ele vai fazer o que? Ele vai pegar o tamanho da tela, que cada celular tem um tamanho de tela diferente, então precisamos dessa informação para que nosso aplicativo se adeque às configurações do celular, certo? Ele pega a altura e a largura da tela. Depois de ter isso, ele define a câmera, porque com base na altura e largura da tela que vai ser definido
a câmera, né? E cria as opções da engine, ou seja, resolução e tudo mais, como é visto aqui, ó. Resolução, a screen orientation, certo? Passando a altura, sempre a altura e a largura da tela, porque tem que ser tudo com base no celular que está sendo utilizado com aquele aplicativo, certo? Depois retorna todas essas configurações. Aqui temos a Onload Resources, que ela faz o que? Ela vai pegar todas as imagens que vamos necessitar, como a imagem de botão, a imagem do background do Game Over Activity, certo? Que no caso ela faz o que? Ela busca nesse diretório GFX, que fica localizado aqui em Assets, ó, tá vendo? Vira aqui, GFX, e nele tá todas as imagens que vamos usar. Então aqui ele primeiro define, que é um bitmap, instancia e tal. Depois define o botão sair região e diz qual é a imagem que ele vai buscar. O botão de continuar diz a imagem que ele vai buscar, certo? E assim por diante. Depois aqui o plano de fundo, certo? Também definindo tudo, inclusive aqui a imagem também que ele vai usar. Tá tudo ali no GFX, certo? E a pontuação, como eu disse lá em cima, ele cria lá a pontuação e aqui ele define como vai aparecer, né? A textura que vai aparecer essa pontuação e esse recorde. Agora vamos para Onload Scan. Essa classe faz o seguinte: ela simplesmente define a posição que cada coisa vai ficar na tela, né? No caso aqui do centro A e centro B, ele está definindo de acordo com a altura e a largura da tela do celular, onde o background vai ficar. Set background, tá vendo? Aqui ele está definindo onde o botão continuar vai ficar, tá vendo aqui que ele pega a largura, divide por 2, subtrai de 100, e depois pega a altura, divide por 2 e subtrai de 90. E isso ele também diz que esse botão, essa imagem, vai ser clicável, né? Que vai ter uma ação de toque nela. A mesma coisa para o botão sair, só que em uma posição diferente e também clicável. E por fim, a pontuação. Aqui define a posição, não cria a textura, e sim diz a posição onde vai aparecer os pontos e o recorde do jogador. Temos aqui a classe imagem inicial também. Essa classe ela é bem parecida com a outra classe sair que nós vimos anteriormente, essa aqui. Opa. Essa aqui, certo? Bem parecida essa imagem inicial, certo? E ela faz quase a mesma coisa, tem uma pequena diferença. Eu vou explicar que ela também estende, herda da Sprite, que é uma classe da Engine, como venho repetindo várias vezes. Aqui ela diz a posição e tal, a textura, define a textura da imagem inicial, depois retorna. Depois faz override de se essa área for clicada, que nós definimos, ela vai fazer alguma coisa. No caso da sair, ela simplesmente finalizou a activity, só que aqui ela faz alguma coisa diferente. Ela vai chamar a classe Full Oceano, que é a nossa classe principal de aplicação, certo? E depois dá start nela, ou seja, você clicando nessa área, vai iniciar o jogo, que vai ser isso aqui, na verdade, nosso botão de play, certo? E depois vamos para aqui a classe iniciar activity, que é o menu em si, né, que vai gerenciar isso aí tudo. Aqui definidos uns atributos, certo? De largura, como também ela é bem parecida com a Game Over Activity, como eu tinha dito. Assim como a imagem inicial é parecida com a classe sair, essa iniciar Activity é parecida com a Game Over Activity, certo? Ela também herda da Basic Game Activity, classe da Engine. Temos a Onload Complete também, que também é um método da Basic Game Activity, só que não utilizamos nada dela, não precisamos fazer nenhuma sobrescrição, certo? E temos aqui a Onload Engine, que também pega o tamanho da tela, assim como na Game Over, define a câmera e gera as opções, certo? Que é a resolução e tudo mais.
com a largura e a altura da tela que foi pega do celular. Depois vai para Onload Resources. Também vai lá no GFX, vou mostrar mais uma vez aqui. Ó. E nela vai traçar o que? O início região, que é o play. Vai pegar a imagem lá que está lá, play.png. Todas as imagens que você for colocar tem que estar em PNG. É o formato que ele aceita e que nós utilizamos, certo? Aí aqui o plano de fundo. Vai traçar o plano de fundo, que no caso é o background de início, para jogar para essa tela, para o menu inicial. Depois aqui ele vai definir a localização de cada foto que nós carregamos aqui em cima, né? No caso, ele vai dizer que o background vai ficar no centro da tela. Ele pega a largura e tal, certo? E aqui ele está dizendo que o botão play, onde ele vai ficar, certo? Então é isso. Aqui termina nosso pack page inicial.